Fala internet, beleza? Seguinte, 50mm, nós sabemos que é a objetiva coringa. Nitidez, desfoque e muita qualidade. Realmente são apenas elogios. Mas qual a melhor 50mm Canon de todos os tempos? Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você de alguma maneira, aqui embaixo tem um botãozinho para você se tornar membro do canal. Ajude o Back to Basics para que eu possa continuar a gravar os vídeos para vocês. Não se esquece de se inscrever no canal para receber os futuros vídeos. E esse vídeo é um oferecimento de Irmãos Mários. Eles vendem equipamentos novos e usados para todo o Brasil e também alugam equipamentos na região de Curitiba. Conheci os caras no Photo Innovation do ano passado e eles têm um canal incrível, recheado com dicas sobre o mundo da fotografia. Inclusive, tem uma entrevista minha lá no canal deles. Se você quer comprar, alugar ou conhecer o canal dos caras, os links estão na descrição. Então vamos por etapas conforme no menu que nós temos aqui na parte inferior do vídeo. Será que realmente vale um investimento de mais de R$ 6.400 na 50mm f1.2 contra os R$ 1.500 da 50mm f1.4? As duas objetivas são muito bem construídas, realmente com qualidade premium. O mount é de metal e as duas têm um anel de foco muito suave com a pegada FTM. Porém, a 50mm f1.2 tem uma vantagem a mais, que ela é selada, então ela vai aguentar alguns respingos de chuva, mas de leve. A 1.2 ela é bem mais pesada, são 550 gramas contra 290 e depois de um dia inteiro fotografando, isso pode fazer diferença para o fotógrafo. Na